Hoje nós estamos aqui com o professor Aldeglan e alguns alunos do ensino médio da Escola Sagrada Família para debater um pouco do assunto que está em evidência na mídia, o bullying. Professor Aldeglan, o que é o bullying? Bem, o bullying, na verdade, é uma espécie de discriminação. Essa discriminação ela é feita de forma física e até psicológica de um grupo de indivíduos ou de um indivíduo a uma determinada pessoa ou a um grupo de pessoas que nem sempre conseguem se defender. E esta situação, como você acaba de citar, está relacionada a diversos aspectos da sociedade pelo fato da mídia hoje em dia estar divulgando assuntos como esse. E nada melhor do que nós estamos aqui falando com pessoas que estão no nível de número de pessoas que estão sendo vítimas do bullying, né, que são adolescentes. Geralmente, quando se fala em bullying, se fala que o bullying acontece mais na questão da sala de aula, na escola. Mas aqui nós podemos observar que não é só isso, a própria mídia vem mostrando que não é só em sala de aula, mas em si na sociedade de forma geral. Por que se fala tanto em bullying ultimamente? Pela evidência, os grandes problemas que ele vem trazendo para a sociedade. Nós já estamos observando aí adolescentes que acabam reagindo, adolescentes que acabam fugindo desta circunstância, eles se acham, de uma certa forma, quando as pessoas começam a intimidá-lo, a discriminá-lo, eles se acham que está errado, que é diferente, e que aquelas pessoas que estão mangando, ou apelidando, ou até mesmo agredindo fisicamente, é que está correto. Então isso vem fazendo com que a sociedade, a política de forma geral, os diretores, os professores e até mesmo os próprios adolescentes venham questionarem e reclamar esse tipo de situação para tentar acabar ou diminuir essa evidência que está massificando a população brasileira e mundial. O comentário que eu queria acrescentar ao que o meu professor Aldeglan falou é que o bullying hoje ele é mais em evidência devido a ele acontecer com muita frequência nas escolas. E também na nossa sociedade é muito evidente. O bullying, ele não é só físico, ele também é verbal. É quando a pessoa violenta seu interior, ela violenta sua mente. Isso acaba gerando... Concluindo, o que eu queria falar é que o bullying ele é um assunto muito sério de ser tratado. O bullying, ele além de acabar com nossa autoestima, ele deixa também várias marcas sérias. É só isso. Por que o bullying é sempre associado ao ambiente escolar, já que ele está presente em várias fases da nossa vida? Isso está relacionado pelo fato de ter um grande número de adolescentes. E adolescente ele está numa fase que está relacionada a dois momentos: não mais e ainda não. Ou seja, não mais criança, mas ainda não fugiu desse comportamento de criança, e ainda não adulto, mas se acha um adulto. E isso é uma personalidade que está em formação. E essa personalidade em formação é que, em muitos casos, pode sofrer atritos, onde ele pode se achar mais importante, mais bonito, mais forte, mais inteligente, e automaticamente, para mostrar isso aos outros, ele acaba denegrindo a imagem de um colega, ou de alguns colegas. Às vezes acontece o bullying na escola pelo fato de já ter um grupo formado e às vezes um aluno já é mais quieto, já é mais na dele, já não fala tanto assim. Então aquele grupo, como se sente superior àquele aluno, começa a mexer com ele. É uma coisa assim que é diariamente. Você vai lá, você pensa às vezes que você não está acontecendo nada, não é nada demais, mas às vezes dentro daquela pessoa o psicológico dela está totalmente abalado já. Ela não demonstra, por isso que o bullying é muito perigoso, porque às vezes a pessoa não demonstra o que ela está sentindo, o que fica preso dentro dela. Isso que é uma característica do bullying, e também pelo fato de depois disso ela se tornar uma pessoa violenta e às vezes até levar a um suicídio a pessoa que está sofrendo bullying, porque ela vai se sentir inferior a tantas outras pessoas da sala. Professor Aldeglan, como reconhecer um bullying? Olha, o reconhecimento do bullying está relacionado pela mudança de comportamento sofrida pelo adolescente. Se ele era aquele adolescente extrovertido, bastante brincalhão, e de repente ele muda a sua atitude,
tem alguma coisa errada, que nem sempre pode ser bullying, mas que os pais, os professores, os diretores, os próprios colegas de sala de aula, ele pode chegar ali e observar aquela diferença, então se aproximando do adolescente para buscar uma resposta sobre aquela mudança de comportamento. O aluno que geralmente pratica o bullying, ele é geralmente o mais popular e o que quer se destacar no colégio. Por isso, geralmente, ele acaba se aproveitando dos mais fracos para poder se destacar para os outros e mostrar que ele é quem manda no colégio. E aquele, o que é mais fraco e sofre o bullying, ele geralmente se fecha para a vida social e acaba se isolando e cai em depressão e casos mais extremos até se suicidando. Como diferenciar o bullying de uma brincadeira de mau gosto? Eu acho que a partir do momento que aquele que sofreu a brincadeira, ou o bullying no caso, ele demonstra, porque tipo, se eu tiro uma brincadeira com uma pessoa, às vezes ela não liga, eu chamo ele aqui de feio, mas ele não liga, ele levou como uma brincadeira. Agora não, se a pessoa não gostou, se ela se incomodou, aí a gente já tem que perceber, tipo, o agressor, para ele não praticar o bullying, se ele percebeu que ele não gostou da brincadeira, ele vai lá e fala, ó, foi uma brincadeira e tal, e para com aquilo. Agora se a pessoa que foi agredida não demonstrar isso, vai continuar sempre nessa onda de agressão e resultando no bullying. Eu acho também assim que dá a gente diferenciar o bullying de uma brincadeira de mau gosto, porque às vezes a gente faz uma brincadeira de mau gosto, é só ali e pronto. Mas o bullying é constantemente, é diariamente. Aí a pessoa acha aquilo divertidíssimo, fazer aquilo todo dia. E às vezes todo mundo tem uma brincadeirinha de mau gosto, às vezes até sem querer, às vezes querendo, mas aquilo para ali. Às vezes a gente fica calado, pensando que se eu ficar calado, amanhã aquele meu colega ele não vai me chatear de novo. E aí eu fico guardando, e a pessoa pensa que eu não estou me chateando. Mas eu estou ficando chateada, eu não quero passar aquilo, que é para a pessoa não perceber e não ficar no meu pé todo dia, entendeu? Às vezes pode acontecer isso. Às vezes é melhor não demonstrar, né? Porque às vezes a gente demonstrando, a pessoa gosta e faz de novo, e assim vai, aí acontece. Por isso continua sendo assim, mais no ambiente escolar, porque são jovens. Assim, uma pessoa adulta, ela leva isso na brincadeira, já acostumada, não... Vou levar isso na brincadeira. E o jovem está naquela fase de desenvolvimento e tudo leva no pé da letra. Mas a gente tem que entender que o bullying não está relacionado só ao adolescente. Ele atinge qualquer faixa etária de idade. Por quê? Porque ele é psicológico. E quando alguém começa a colocar na sua mente que você tem um problema, um defeito, um erro, aí aquela pessoa, independente de ser adolescente, criança ou adulto, ele vai sofrer. Agora, por que o adolescente sofre mais? Porque ele está em formação. A formação é que é complexa nessa fase de adolescente. Como eu citei ainda agora, não é mais criança, mas também ainda não é adulto. Ele está no meio termo. Ele está buscando uma personalidade para formar aquela personalidade quando adulto. Assim também, ele atinge o caráter dele, porque ele vai sentir que ele é desnecessário para aquele ambiente, ele não é necessário para a sociedade, ele não vai ser necessário para os amigos dele. Aí ele vai querer mudar, cada vez mudar, e acaba se isolando e afetando seu psicológico. Professor Adeglan, que consequências possíveis pode ter o autor do bullying? Olha, essa pergunta é uma resposta bastante complexa. Por quê? Porque geralmente quando o adolescente recebe esse tipo de coisa, ele não sabe o que fazer, se reage ou se conta para alguém. Ao contar para alguém próximo a ele pode fazer um tipo de reação, onde essa reação pode ser física contra o agressor. E o próprio adolescente também pode reagir. Nós já vimos inúmeros casos de adolescentes chegarem e partir para a briga com o colega porque estava sofrendo esse tipo de agressão. E também já vimos casos de adolescentes chegar até mesmo cometer, podemos dizer assim, homicídios. Homicídio coletivo e individual. Infelizmente nós já sabemos do caso que aconteceu no Rio de Janeiro, na questão do realengo. O cara entra em uma escola que ele já havia estudado e que naquela escola ele já tinha sofrido bullying e de repente ele guardou tantos anos aquele problema, se preparou
para fazer aquele massacre e acaba aí matando, ferindo pessoas inocentes que não tinha nada a ver com aquilo que ele sofreu no passado. Mas como ele guardou isso ali, e ele sofreu em uma época da mesma faixa de idade daqueles adolescentes, ele resolveu reagir no ambiente que sofreu bullying e com adolescente da mesma faixa etária que cometia agressão psicológica com ele. Então, esse tipo de situação é difícil da gente saber que tipo de reação quem sofre o bullying vai ter. Mas pode ocorrer um caso triste como este aí. Mas existe alguma lei que enquadre o agressor? Olha, agredir já é crime. Agredir verbalmente e agredir fisicamente é crime. Agora, no meu conhecimento, eu não sei se o Congresso está debatendo uma lei que vem dizer assim, especificar o que é de fato um bullying. Mas a agressão em si é um crime. Então ele pode ser punido de acordo com a lei. Agora eu vou pedir para vocês deixarem um recado para os pais, para os alunos, para as pessoas que estão em casa, saber reconhecer um bullying e como se prevenir dessa situação. Primeiro, recado para os pais. A primeira coisa que os pais devem fazer, eu vou dizer isso como pai, não como um professor, mas vou dizer isso como pai. Se aproxime mais do filho, independente de ter uma jornada de trabalho exaustiva, mas se aproxime mais. Não custa chegar, dar um abraço, dar um beijo, dizer que ama e automaticamente perguntar como foi seu dia. Levanta a autoestima do seu filho, que isso vai gerar confiança. Ele vai acreditar que tem alguém para protegê-lo, que nada melhor do que você pai, do que você mãe. Então a primeira coisa que o pai tem que fazer é se aproximar mais. Fale com ele constantemente, levante a autoestima. O meu conselho é tanto para os agressores como para os agredidos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu só digo que para quem já praticou isso uma vez e deseja praticar novamente, não faça isso, porque você tem que pensar no seu futuro. Você vai ter um futuro muito ruim, você não vai ter assim o que fazer depois, você vai ficar com a mente muito fechada só para isso. E para quem foi agredido, ou ainda que se abram, não fiquem calados, porque senão vai continuar e vocês não vão evoluir na vida. Bom, eu deixo um alô aí para todo mundo, no caso, atenção, você que agride alguém, sendo adolescente, adulto, uma criança mais levada, que pense no que a pessoa está sentindo naquele momento. Tente se colocar, se pôr no lugar daquela pessoa, porque às vezes pensamos que não estamos fazendo nada demais, ou às vezes queremos mesmo fazer a pessoa se sentir assim. Pense nisso com uma pessoa fazendo para você, o que você ia se sentir, o que você ia fazer. Então devemos tomar cuidado com as nossas atitudes e as nossas ações com os nossos colegas ao lado, porque futuramente precisaremos dela. Respeitando o outro, um dia ele vai te respeitar, porque a gente se trata como iguais. E também para os pais, dar liberdade para os filhos, poder falar com eles e se abrir, porque o filho com essa mágoa guardada pode futuramente perder o controle. Então. E também, né, a gente tem que aprender a se aceitar. O mundo é feito pelas diferenças, cada um tem o seu jeito de ser. Então não é porque eu sou diferente do outro que eu sou menor ou maior do que ele. Se todo mundo fosse igual, eu acho que o mundo não seria tão interessante. Então, o bom do mundo é que todo mundo é diferente. E também, quem sofre bullying não deve ficar calado, deve falar, né? Deve se abrir para que possam ser tomadas medidas que evitem e que acabem com o bullying na escola ou então na sociedade. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Papo Sério. Até a próxima semana. Tchau.